A proposta está na mesa por Flaco Lopes. Vamos discutir isso aqui, trazer para vocês todas as informações sobre isso. Tem também o Paulinho, teve uma nova lesão, hein? Vamos informar vocês qual que é a gravidade, tudo direitinho. Tem o Gomes aí também, a volta dele e o Palmeiras atendendo um pedido do Abel aí, muito curioso. A gente vai mostrar para vocês também um vídeo muito interessante, muito bacana. Vamos junto, deixa o like no vídeo, você que já conhece o nosso trabalho. Semana começando bem daquele jeito, o Palmeiras venceu muito bem na Copa do Brasil. Então chega junto, deixa o dedão no like, você que já conhece o nosso trabalho aí. Se possível, hype o vídeo que ajuda demais a gente aqui, ajuda demais o nosso canal a crescer e os vídeos vão chegar para você em primeira mão. Você que não nos conhece, cara, fica até o final do vídeo. Aí sim, se o vídeo te agregar, se você curtir, você deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Orlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras e futebol feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. E vamos junto, Orlan Dias, vamos lá que a semaninha está filé ainda, mais ontem com a coisa chata que aconteceu no Beira-Rio. Ontem a semaninha está filé. E a gente começa trazendo aí atualizações sobre lesão, né? Mais uma aí do Paulinho nesse começo da semana. O Abel ontem, na coletiva, falou aí que ele estava com um problema no adutor. Ele até insistiu em ir para o jogo, mas acabou até ali mesmo no aquecimento não conseguindo e ficou no banco, né? Acabou não entrando. E aí hoje o exame confirmou uma lesão no músculo adutor da coxa direita e ele já começou o tratamento, né? É uma sequência muito difícil para ele porque ele teve a cirurgia, teve todo aquele tempo de recuperação, voltou, teve uma entorse no tornozelo, né? Que a gente trouxe aqui e agora foi para voltar de novo e teve esse problema na coxa, né? Claro que a gente sabe que é complicado depois de uma lesão tão grave que ele teve, você volta, você demora ali para engrenar, mas realmente o Paulinho tá tendo muita dificuldade. Imagino como que não é para ele mentalmente esses problemas, né? Esperamos que aí que ele se recupere dessa e volte logo para poder ter uma sequência no segundo semestre, né? Coisa que ele não conseguiu ter ainda no Palmeiras. Outro que teve problema aí também foi o Kelvin, né? Ele sentiu dores aí na parte anterior da coxa direita, depois do jogo aí, fez o exame de imagem, teve uma lesão constatada aí, né? Fora da volta contra o Fortaleza ele já vai ficar, ou seja, né? Numa segunda-feira só a gente já perdeu 2 jogadores, que é o Paulinho e é o Kelvin. Mas tem uma boa notícia, para não ficar dando só notícia ruim para vocês, é que o Gustavo Gomes avançou aí na recuperação da lesão na coxa que ele tava, né? A gente trouxe aí anteriormente que ele estava com essa lesão na coxa, mas ele já foi para o campo para trabalhar aí com supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ele ainda não está liberado, mas né, já saiu da sala de fisioterapia, já dá para contar com ele aí muito provavelmente para a Libertadores, né? Vamos atualizando vocês conforme for melhorando, mas é isso, né? Paulinho e Kelvin com as lesões confirmadas e o Gomes avançando na recuperação. O Paulinho não engrena, né, cara? Complicado. Eu fico tentando defender, mas é difícil, hein, velho? Mas é aquilo que você comentou uma vez também, né? O cara, quando ele tava muito tempo sem jogar, ele tem essa questão, às vezes, do corpo sentir. E se tem uma questão também que é uma notícia boa, né? Não tão boa, mas ela acaba sendo boa, é que pelo menos a lesão não é na canela, né? Você não tem uma reincidência de dor ali na canela. Agora, pelo menos, a dor é variada. Uma hora é na coxa, outra no adutor. Então, assim, a notícia é com muitas aspas, né? Com um monte de aspas. A notícia é boa, né? Porque pelo menos não é na canela que o cara tá sentindo dor, né? Acho que dá pra, porque realmente a gente ficava na dúvida dele voltar 100% em relação a essa lesão, porque é uma lesão rara, né? Uma lesão, até ele mesmo falou ali, de maratonista, não é de jogador de futebol. Então você ficava pensando, pô, será que ele vai se recuperar dessa, né? E aí parece, né, que essa aí tá recuperada, porque pelo menos por enquanto teve mais nada, mas teve esses outros problemas, né? Mas eu quero crer que é realmente só por causa da falta de ritmo, né? De voltar a jogar em alta intensidade, que a gente sabe que o futebol brasileiro pode ser tudo, mas uma coisa que não dá pra falar é que não é intenso, porque ele às vezes até tem mais intensidade que qualidade, mas tem, né? Então o cara acaba tendo essa dificuldade na volta. É exatamente isso. Vamos trocar ideia aqui também da CBF. Vamos para o nosso próximo assunto, que a CBF abriu a caixa preta do VAR aí. Você vai até colocar umas imagens na tela. Mas, antes de tudo, um recado rápido para vocês aqui dos nossos amigos do Gringo, tá? Um recado muito importante que pode salvar o seu carro de ser retido na Blitz. Então, presta atenção, você que é motorista aí do estado de São Paulo, ó, o prazo do licenciamento em São Paulo já chegou e tem gente que não sabe. Mas, se o seu IPVA estiver em atraso, o seu licenciamento não sai. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar seu celular aqui, ó, e baixar o app do Gringo de graça. Vai consultar a tua placa aí de graça também para conferir quando vence o seu licenciamento, parcelar o seu IPVA ali que está atrasado, multas, entre muitas outras coisas ali que você pode conferir. Achou algum débito? O Gringo parcela para você em até 12 vezes de crédito. Isso aqui é uma boa ainda, ó. Nosso cupom aqui, ó, cupom 1000grau20 que está aparecendo na tela.
ele garante para você 20% de desconto aí nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Então é uma boiada aí para você conseguir parcelar com tranquilidade, usar nosso cupom de desconto aí, ó, 20% de desconto nas taxas de parcelamentos acima de 10 vezes. Licenciamento vencido, meu amigo, você sabe que é risco aí para o seu veículo ser retido, então não deixe isso acontecer. Baixa agora o aplicativo aqui, ó, direto do primeiro comentário fixado aqui também, link na descrição. Chega junto. E, ó, tá assistindo pela TV? Usa o QR Code, viu? Se estiver usando aqui pela TV também, ó, usa o celular e mira no QR Code, porque eu tô falando do Gringo, que é o nosso melhor aqui amigo e o melhor amigo do motorista também. Fechado, Gringo, tamo junto. E vamos falar agora de uma coisa aqui, que toda vez que o Palmeiras ganha, agora você sabe, né? Os caras ficam caçando pelo em ovo, tentando achar um impedimento, tentando achar algo nesse sentido, né? E qual que foi o lance? Domingo ali no 3-0 contra o Fortaleza, o terceiro gol foi do Flaco, né? Só que em campo, o assistente, ele levantou a bandeira. E naquele segundo ali, cara, todo palmeirense que tava no estádio, ele meio que recuou, né? Falou, pô, não vai ser gol. E aí foi a checagem e, logicamente, o VAR corrigiu bandeira, posição legal, gol validado, 3-0 no placar. E qual que foi a questão? A CBF divulgou também, isso aí virou polêmica na internet, né? Dos caras já falando do lance, que o Palmeiras estava sendo beneficiado mais uma vez, e a CBF divulgou a análise oficial do lance ali com um vídeo de checagem do VAR, que tá rodando aí, a gente vai colocar para você, né? Que é a questão da linha, sempre essa linha, né? Dá para você ver o critério ali, a linha e a correção sendo feita, né? O erro humano ali aconteceu por parte do assistente, então a tecnologia, ela consertou ali em segundos e a CBF abriu ali o material, como ela faz de praxe, né, de padrão, para todo mundo conferir. E outra coisa também, essa semana passada, né, a gente cobriu essa guerra inteira, falando do Vitória chorando, soltando nota, teve áudio do Barradão, teve um monte de coisa, né? Teve muita nota do Flamengo, nota do Palmeiras, sendo que o Palmeiras sempre defendeu essa tecnologia, né? E mais uma vez, tem que vir a público corrigir, né? Para mostrar que a coisa tá. E os caras estavam falando até que a linha estava sendo traçada errado, ó. Tá na sua frente, ó. Mostrando pro pessoal aí agora, a linha sendo traçada, e agora os caras estão procurando a todo momento, né, lances para ver se o Palmeiras é beneficiado em qualquer mínima coisa que seja. Estão inventando já, né? O desespero tá tão grande que os caras estão inventando, vi página inventando isso aí. Não, foi bizarro, né? E ontem teve até aquele lance que o jogador do Fortaleza dribla o Murilo, né? Ele claramente dá um tapa indo pra lateral e os caras estavam falando que ele tava indo pra cara do gol, né? Sendo que tinha o Alan também recompondo ali. É só olhar o lance que dá pra ver, né? Se o cara dá o tapa pra frente, aí eu concordo, mas ele deu o tapa abrindo ali. Tanto que os próprios jogadores do Fortaleza não reclamaram muito. Mas teve essa questão aí do impedimento, né? A linha traçada, a gente vê, claro, parece que tá torta, mas não é, por questão de perspectiva, né? É que a gente, tão rápido, por causa da Copa e agora que já teve o impedimento semiautomático, a gente desacostumou com isso, mas aqui tá em perspectiva. E um detalhe que dá para notar, você vê que na frente do jogador do Fortaleza ali tem quase que um traço mais claro do gramado, né? Dá para ver claramente que ele tá um pouquinho mais para trás e tem o pezinho ali deixando o Arthur em posição legal, mas para quem não percebeu, ontem não teve o semiautomático, né? Porque tem o Juventude, né? Que tá na Série B, e o próprio Fortaleza, que tá na Série B, eles não têm um estádio com semiautomático. Então você faria o primeiro jogo com semiautomático, o segundo sem. No caso, até o Fortaleza vai jogar na Arena Pantanal, mas ela também não tem, né? O semiautomático. Então, para não ficar um jogo com semiautomático e outro sem, a CBF resolveu fazer todos sem. Então ficou nessa traçação de linha, como faziam os maias e os astecas, né? Já é uma tecnologia que parece antiga, né? Mas que já no primeiro semestre já era normal. Então, pelo menos nessa fase da Copa do Brasil não vai ter o semiautomático, mas tá muito claro, né, cara? Eu também confesso que na hora eu fiquei achando que tava realmente impedido, mas ao traçar da linha você vê o pé esquerdo ali do jogador do Fortaleza deixando o Arthur em posição legal. Aliás, esse esquema com ala com o Arthur é interessante, né? Que o bicho é rápido, hein, velho? Passou que nem um foguete ali na ponta. Aliás, queimando minha língua, esse esquema de 3 zagueiros aí, cara, tá funcionando, hein? O cara falou, o time tá jogando uma proeza, não tá, mas tá resolvendo os jogos, né? Você dá muito espaço pros pontas, né? E detalhe, né? Pro senhor Marlon Freitas, onde você acompanhou, eu consegui ver ao vivo ontem as assistências do Marlon Freitas e meu amigo, é barbaridade o que esse cara joga, hein? O que esse cara mudou o time do Palmeiras em questão de qualidade de bola, em questão de energia mesmo, né? A disposição do Palmeiras em entrar em jogo decisivo muito mais ligado, em questão de brigar ali dentro de campo. O que esse cara mudou o estilo do Palmeiras é bizarro. O pessoal até fala, né? O Aníbal ali,
que era um argentino não praticante, foi um upgrade absurdo do Marlon Freitas, hein, cara? Mudou demais o time do Palmeiras, muito bom. E ontem eu cheguei a postar esse lance aí do esquema de 3 zagueiros, né? Até postei um meme ali, que tipo, o palmeirense meio desconfiado que tá funcionando. E aí, pra minha surpresa, tem muita gente falando que não tá funcionando. Daí teve gente falando que foi só contra o Fortaleza. E eu falei, pô, será que o pessoal não tá prestando atenção no jogo? Que tá usando 3 zagueiros desde a volta, né? Então são 4 jogos, teve uma derrota contra o Galo. E aí, por uma falha individual, não foi nenhum esquema que não funcionou, né? Então, assim, e dá liberdade tanto pro Marlon armar quanto o Murilo, né? O Murilo cresceu muito de rendimento também. Então, pelo menos por enquanto, acho que dá para dizer que funcionou. Igual, realmente não tá a Itália de 94, né? Mas sim, tá funcionando e tá fazendo crescer individualidades ali que a gente tava perdendo. O próprio Murilo ano passado, né? Tava muito mal e esse ano tá bem pra caramba. Não fala da Itália de 94, não. Os caras perderam, velho. Os caras vão falar nos comentários aqui, você pode ver. Os caras vão falar, não fala da Itália, não, que a Itália perdeu. Mas o esquema era bom, né? Você vê como que é o negócio de resultado, né? Eu acho que a Itália daquele ano jogava até melhor que o Brasil, mas por fim quem que foi campeão. Então, no final tem que ser meio resultadista mesmo, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre uma decisão da diretoria em relação ao Abel, né, cara? Uma decisão muito importante, pensando nesse segundo semestre, que a gente tem muito título para disputar, o Palmeiras está nas 3 frentes aí, né? E o pedido do Abel, ele foi muito claro aí com a diretoria de não perder ninguém, né? Não querer perder ninguém mesmo nessa janela. A gente tinha vários nomes aí sendo especulados como saída no primeiro semestre, aí depois veio a Copa, o nome do Maurício também cresceu muito, a gente já tinha o Alan, já tinha o Flaco Lopes também, que dava quase como certo, né? Mas o Palmeiras tá segurando, tá realmente atendendo esse pedido aí do Abel, né? Já recusou o dinheiro aí em relação ao Flaco Lopes, né? Do Spartak Moscou, e clubes ingleses, né? Veio já no começo do ano clubes italianos atrás do Alan, agora vieram clubes ingleses, e o Palmeiras tá segurando os dois, né? E o Maurício teve a procura da Atalanta também, que não andou. Então, por enquanto, o Palmeiras tem segurado muito essa questão do Abel, mas é aquele problema, né? O Palmeiras tem uma meta de venda de jogadores, que a gente já falou que era bem alta, que era ali na casa dos 400 milhões. Por enquanto, como não vendeu, provavelmente essa meta não vai ser batida com a venda, mas o Palmeiras, né? Não é nem sorte, né? O Palmeiras está trabalhando mesmo para que esse retorno, que não vai ser com venda, seja em premiações, tanto de título quanto conforme você for avançando, né? Se for até uma semifinal de Libertadores, de Copa do Brasil, você já vai ganhar mais dinheiro pela premiação, tem questão de renda também, né? Dos jogos. E no Brasileiro, o Palmeiras, por enquanto, é líder. Esperamos que confirme o título. Então, por enquanto, o Palmeiras tem focado nisso. Não vamos bater a meta vendendo, vamos tentar bater a meta segurando os caras e ganhando dinheiro com a premiação. E eu espero que dê muito certo, né? Pelo menos um título aí dos 3, eu boto uma fé. O pessoal às vezes fala, pô, de conquistar 3. Até agora ninguém ganhou 3, né? Desses últimos anos aí. Tiveram times conquistando 2, igual foi o Palmeiras, Copa do Brasil e Libertadores lá em 2020, mas 3 é difícil, né? Dá pra sonhar? Até que dá, mas seria um negócio muito surreal, né? Os caras vão reclamar ainda, se não ganhar os 3, capaz de ter reclamação. E uma coisa também que você mencionou, você falou esse desejo atendido fora de campo, ontem também, um vídeo interessante aqui, ó, ontem também dentro de campo, pedido do Abel, ele foi atendido, ó, dá uma olhada nisso aí, ó. O resultado, fazer 3 golos. Vamos conseguir? Não sei. Este é o nosso objetivo. E o nosso gol a 0. Pediu 3 gols, foi atendido e pode jogar com muito mais tranquilidade agora ali na Arena Pantanal. Detalhe, né? Vitor Roque e Flaco Lopes devem ser titular. Fortaleza fala, oba, agora eu vou ter um descanso. Então, Vitor Roque e Flaco Lopes devem ser titulares aí contra o Fortaleza, até para dar ritmo para os caras também. E vamos falar agora aqui da nossa última pauta, né? Na verdade, aqui é uma informação do nosso amigo Leozinho. Tamo junto, Leozinho, do nosso Palestra. Também popularmente conhecido aí como Infos Palestra lá no Twitter, tamo junto, abração para ele aí. Ele que trouxe isso aqui em primeira mão e, lógico, a gente foi averiguar mais informações também a respeito, que é o seguinte, proposta de renovação para Flaco Lopes. Essa aqui é para fechar a última pauta para vocês aqui, ó. Nos últimos dias, a diretoria do Palmeiras ela se reuniu com o Flaco Lopes e fez oficialmente aí uma proposta de valorização contratual para ele, né? Que é aumento ali, reconhecimento por tudo que ele vem fazendo aí, que ele vem escrevendo aí também no Palmeiras, né? O cara que foi convocado para a Copa do Mundo, se valorizou e a oferta já está na mesa, inclusive. E agora o Palmeiras está aguardando uma resposta do Flaco Lopes. Então está na mão dele agora. O Palmeiras está confiante de que esse acerto vai sair. Então hoje o Flaco tem a proposta na mão
e decide agora se ele aceita, né, se pede alguma outra contrapartida, mas ele tem essa proposta aí em mãos. Então, o Palmeiras apresentou aí junto um projeto para o Flaco se consolidar de vez no futebol brasileiro, que vocês sabem, né, precisa ganhar grandes títulos com o Palmeiras. Ele é um cara que ele tá indo muito bem, realmente, ele se transformou nesses anos que ele tá aqui, mas o que o Palmeiras quer é que ele se consolide aqui mais tempo com o que, de fato, acaba elevando a idolatria de um cara num time que são títulos, né? Protagonismo e títulos. É isso que o Palmeiras quer oferecer para o Flaco Lopes. Então hoje, ó, o Flaco ele tá no melhor momento aí da sua carreira, ele é líder de participação no Palmeiras, ele tem 15 gols e 10 assistências, meu amigo, em 37 jogos. Ele é vice ali do mundo com a Argentina, né? Foi ali contra a Espanha, foi elogiado ali pelo planeta inteiro ali naquele gesto dele. É um cara muito reconhecido hoje aí no continente sul-americano. Você teve sondagem do Spartak também, como você mencionou anteriormente, os 20 milhões de euros. Fenerbahçe da Turquia também procurou ele ali, o staff dele, né, para sondar. E a boa notícia, né, é que o Flaco não quer a Turquia também e nenhuma conversa ali com esses caras que vieram, ela acabou avançando, tá? Então hoje o Palmeiras não esperou o jogador ir atrás de uma valorização. O Palmeiras é muito comum fazer isso também, né? Tem até a questão do Gomes, né? Encaminhando aí também a renovação com o Gomes. O Palmeiras não esperou o jogador se manifestar, viu que ele é um cara importante, que ele tende a ser ainda mais valorizado, é um cara importante para o time. O Palmeiras foi lá e agiu antes, né? Chamou ele para conversar ali, até também para você já se proteger, né? Quem sabe até com essa renovação, quem sabe não, né? Isso é certeza. Com essa renovação, a pedida, né, para vender um jogador vai ficar ainda mais caro, com um contrato longo, com salários maiores, né? E, enfim, isso deve aumentar ainda mais aí a posição do Palmeiras nessa questão com o Flaco Lopes. Então hoje, ó, o Palmeiras se antecipou, atendeu ao pedido do Abel, como você bem comentou, né? De não vender ninguém. E isso é muito importante, né, cara? Porque você para pensar hoje, eu tava olhando o time do Palmeiras ontem. A gente jogando sem Flaco e sem Vitor Roque, pô. Tava sem o Flaco, sem o Vitor Roque voltando, pegando confiança, e você tem o Sousa aí, o Sousa já tem 9 gols, cara, na temporada, já tem 9 gols e acho que 5 ou 6 assistências, não vou saber o nome, porque eu não sou o cara das estatísticas aqui, mas o Sousa, eu acho que é isso que também faz um time campeão, né? O Sousa aí quietinho, ó, a gente tá em agosto, se bobear, esse cara vai pegar 15, 16, 17 gols em temporada sendo reserva, pô. Ele aí, outro dia até repostei um vídeo lá no Twitter lá, que era dos gols e assistências dele, né, cara? Realmente ele faz esse trabalho, às vezes, saindo do banco, e esse ano ele precisou ser titular lá no primeiro semestre. Quando o Vitor Roque se machucou, ele foi muito bem, e agora também, né, que o Palmeiras tá fazendo esse rodízio aí. Aí ontem eu até postei lá brincando, porque, pô, o Fortaleza já tava perdendo, aí entra o Flaco e o Vitor Roque, né? Imagina pros caras como que é. E aí agora o segundo jogo, os caras também podendo ser titular. E a gente tá com o elenco agora, né? De fato é o primeiro momento que a gente pode olhar, e que a gente tava até conversando outro dia na live, que tava com o Dom aqui, né? De finalmente olhar e falar, pô, talvez o nosso elenco seja melhor que o Flamengo. Talvez em alguns pontos, não sei se de maneira geral, mas tem muita opção hoje, especialmente no ataque, né? Muita gente boa, muito jogador bom, tem os famosos bagres aí. Tudo bem que palmeirense chama qualquer um de bagre, né? Mas assim, se você fizer uma análise fria ali, uma análise um pouquinho mais precisa, você vai ver que tem muito cara bom mesmo. E o Sousa é um bom exemplo, né? Não é o melhor do elenco, mas talvez, se olhando para os outros times aí, tirando talvez o Flamengo, ele seria titular em boa parte dos times do futebol brasileiro aí, agora que ele tá muito bem. Precisa de paciência, né? Igual teve com o Flaco, precisava com ele também. Você pareceu a Chiquinho elogiando o seu Madruga agora. Então, no começo ele tava meio devagar mesmo, né, cara? Mas depois melhorou muito. E ele saiu como um cara muito promissor pra Premier League, né? Não saiu, tipo, assim, meio que jogado. Ele realmente saiu como um cara que ia dar muito certo na Premier League. Ele teve talvez a mesma azar do John Arias, né? De cair num time não muito bom. Já não era muito aproveitado. O Nottingham não tava com o elenco lá, aquelas coisas, né? Então voltou, deu bom pra nós, né? O cara não deu certo lá, bom pra nós. Então, meus amigos, ó, chegamos ao fim aqui de mais um vídeo, cara. Se o vídeo te agregou de alguma maneira, deixa o like, cara, por favor. Você, meu amigo, minha amiga, muita mulher também assiste a gente aqui. A única coisa que a gente pede pra vocês é o like aí, em forma de retribuição a um vídeo aí com muitas informações e também um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de comentário, um pouquinho de groselhada nossa, logicamente, que não pode faltar. Fechado, senhores? Obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência. Se chegou até aqui também não conhece a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E estamos juntos aí, viu? Obrigadão pela sua audiência, pela sua paciência. A gente se encontra aqui a qualquer momento com um novo vídeo.